Oi pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo do canal AMRnet e hoje eu vou dar uma mensagem muito especial para vocês. Davi, um exemplo de como enfrentar os nossos inimigos. É isso mesmo, Davi foi um exemplo na Bíblia que todos devemos seguir. Então, minha gente, Davi foi um grande herói da Bíblia. Na história do Davi e Golias, principalmente, é onde eu vou contar para vocês, quer dizer, contar em parte essa história que foi muito importante na vida do Davi e principalmente para o povo de Israel. Como vocês sabem, na história, Davi foi escolhido de Deus para ser o rei de Israel. Ele foi ungido pelo profeta Samuel e para isso teve a sua primeira batalha foi com Golias. É claro que seus irmãos nunca apoiaram ele, sempre ouviram, sempre viu Davi como um pastorzinho de ovelhas. Mas Davi era o cara escolhido pelo próprio Deus. Então, houve uma oportunidade dele enfrentar o gigante Golias. Ele estava enfrentando Israel. Então, ele se prontificou a usar a armadura que não lhe cabia, era muito largo, ele era pequenininho, mas Davi era esperto e era ousado. Então, toda a atitude dele são exemplos que devemos seguir, todos nós, independentemente de idade, de qualquer situação que você esteja passando, nós temos que enfrentar os nossos inimigos. Temos que ser corajosos. Mas Davi foi corajoso quando ele deu uma resposta falando sobre que ele não era capaz, algo assim, um texto da Bíblia, mas ele deu a resposta correta, que está em 1 Samuel 17, versículo 37. Disse mais o Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e ele me livrará das mãos deste filisteu. Então, essa resposta, a gente tem que ter respostas como essa na vida, para enfrentar todos os nossos inimigos. Não somente inimigos de pessoas, carne e osso, porque tem muitas pessoas de carne e osso que são usados pelo próprio inimigo. Mas inimigos espirituais que ficam falando coisas nos nossos ouvidos, ou fazendo festinha na nossa mente, a gente escutando vozes. Então, a gente tem que enfrentar esses inimigos espirituais. Pois é, inimigos espirituais são como o Golias, como os filisteus, que são representados na Bíblia como o mal, o próprio Satanás. Nós cristãos devemos aprender uma coisa: Satanás é burro e limitado. Ele sempre vai fazer alguma coisa que ele provavelmente já fez. Ele só vai mudar assim os personagens, o cenário, mas a situação é sempre o mesmo. Então fiquem ligados nesses sinais. Satanás é burro, ele não é inteligente, ele não é sábio. Não é como o nosso Deus, que tem uma sabedoria infinita. Então, por causa do Davi, pelo Davi, que Deus deu a sabedoria, por ter dado aquela resposta, então devemos ser iguaizinhos ao Davi, com as respostas na ponta da língua, com muita sabedoria e moderação também. Mas Davi também deu uma grande resposta ao próprio Golias, quando ele começou a afrontar o povo de Israel, que vamos ler agora. Então veja essa resposta.
Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferirei-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Essa foi a resposta que o Davi deu para o filisteu Golias. Então essa resposta que devemos ter ao próprio diabo. Respostas como essa, inteligente, sábia, ao próprio diabo, que fica enfrentando a gente toda vez que estamos numa situação, uns problemas muito fortes. Aí Satanás se aproveita, porque ele mesmo coloca os problemas, porque Deus permite a isso para que nós possamos enfrentar os nossos inimigos com sabedoria, inteligência e com a sabedoria do céu, orando, jejuando, que é uma das armas espirituais de nós cristãos. Davi enfrentou o Golias com apenas uma pedra, a rocha que representa Jesus. Então a gente tem que fazer isso. Nós temos a nossa pedra, a nossa espada, que é a palavra de Deus, a oração, o jejum. Então temos várias armas, principalmente louvores. Davi gostava muito de louvar, tocar harpa. Então essas as armas que podemos ter, que temos essas armas. Com essas armas espirituais, vamos enfrentar os nossos inimigos toda vez que eles se levantarem contra a gente. Então fiquem ligados no mundo espiritual, meus queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs que estão vendo esse vídeo. Então é isso, pessoal. Mas antes de terminar o vídeo, quero assim grifar mais ainda que Satanás é burro, Golias foi burro de enfrentar Israel, porque tinha alguém de Deus lá no meio do povo, chamado Davi, que o enfrentou muito bem. Então, é esse exemplo que eu quero dar para vocês, que temos que seguir. Porque a Bíblia é cheia de histórias, exemplos que devemos seguir, e uma delas é essa. Temos que enfrentar os nossos inimigos. Os nossos inimigos não podem fazer de tudo na gente, fazendo festinha, fazendo o que quiserem. Está na hora deles pararem de fazer o que estão fazendo. Então a gente tem que tomar atitude certa, como Davi fez. Sigam o exemplo de Davi, façam isso toda vez que forem atacados, porque precisamos ser espertos, ágeis e fortes espiritualmente. Então, lembro que na Bíblia, não somente o Golias, o filisteu, mas existiam outros filisteus, cananeus, jebuseus, esses povos assim que a Bíblia menciona, são como os espíritos malignos, assim, exemplificando assim no mundo espiritual. Então, esse tipo de gente que ainda existe até hoje, eles podem existir no mundo invisível, mas pode existir também em forma de pessoas. Por isso, devemos enfrentar tudo isso com a oração, com o jejum, com o louvor e tantas outras armas que Deus pode nos dar. Então, fiquem ligados, meus amigos e minhas amigas, que Deus abençoe todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que sirva como uma orientação, porque o inimigo está mesmo muito furioso, ainda mais agora que estamos nos últimos tempos. Então até a próxima, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.